Eu quero entrar num aspecto que é o Atlântico Negro, né? Assim, você é conhecido pelo meio e por muitas pessoas, eu posso atestar isso, como um professor, como um educador, como alguém que introduziu uma série de pessoas, e sobretudo uma nova geração do audiovisual, né, na possibilidade de roteirização. A gente já conversou aqui com o Jefferson Pedro, a gente já conversou com tanta gente que sempre sugere, né, o seu nome como uma referência, como um norte, e um norte não só profissional, mas um norte de um mentor que está disponível a abraçar, de um educador de fato, né? A gente sempre fala isso. Eu não canso de ressignificar essa perspectiva, mesmo que seja uma origem eurocêntrica da palavra, né? Que é o educare, o guiar para fora de si mesmo. Eu acho que tem um quê da nossa própria tradição, né? Banto, da comunidade, da necessidade do entendimento do outro. E eu queria te perguntar, quando é que você percebeu, né, e quando é que começou a surgir a necessidade de ter um cineclube, que não é só um cineclube, que é um projeto de formação, de produção, né, e de realização pública, né, de obras tão importantes para a gente pensar a nossa realidade? Eu acho que tem um pouco a ver com a coisa de quando quer dizer, a necessidade de ser cineclubista. Sim. Quando eu volto para o Brasil, eu vivi um tempo em Moçambique, foi uma das melhores experiências, assim, eu começar a me experimentar para além da animação 3D e edição que eu já fazia, que eu aprendi sozinho, né, nos anos 90, mas de trabalhar roteiro para publicidade, aquela coisa toda, né? Aí eu começo a fazer meus primeiros filmes e eu começo a frequentar muitos cineclubes. A partir do momento que meus filmes vai para um festival, mas de repente não foi, mas tem um cineclube que quer exibir aquela sua animação. Comecei muito com o cinema de animação. E aí comecei a frequentar o Mate com Angu, em Caxias, o Beco do Rato, ali na Lapa. O cineclube anterior, inclusive, exatamente. Tinha, depois do Chorinho. Exatamente. Toda quinta eu ia. Tinha tudo que é lugar também, menina. Nossa, eu amava, porque era um só. cinema alternativo dos estudantes de cinema. Era um momento que a retomada do cineclubismo no Rio de Janeiro era muito concentrado do centro para a Zona Norte, Zona Oeste Baixada, né? Muito menos na Zona Sul. Na Zona Sul sempre foi uma coisa muito mais padrão cinema, carioca, elitista, aquela coisa. Tinha um Cachaça Cineclube no Odeon, os cineclubes que eu podia frequentar, e tinha o próprio cineclube da ABD, da Associação Brasileira de Documentaristas, que mais tarde eu vim a ser presidente aqui do Rio, lá na casa de Rui Barbosa. Eu tinha um olho grande naquele cineclube. Aí, na época, assim, acabou o patrocínio, acabou o financiamento, e queriam se manter as sessões, aí... lembra do Clementino, queria tanto assumir o cineclube, aí não tinha dinheiro, me encontraram, eu estava foi fácil. E foi punk, porque eu peguei logo um ano com sessões semanais aos sábados à tarde. Pegar um espaço daquele da Casa de Rui Barbosa, um auditório com 280 lugares, e tentar botar público ali toda semana. Foi o melhor exercício, assim. Quando eu tinha 10, eu estava comemorando, assim, que tinha conseguido sucesso na sessão. E também para eu me exercitar na coisa de curadoria. E aí, então, me torno o primeiro cineclubista em 2006, por aí. 2006 para 2007. É o ano que, numa falta de grana, eu me vejo começando 2 experiências educacionais. Uma na Maré, no SEASME, como educador de vídeo. E a outra num curso de pós, na época, para formação para a Lei 10.639, numa disciplina na Atlântica Educacional, numa disciplina que nem existe mais, uma disciplina chamada O Cinema em Perspectiva... África em Perspectiva no Cinema Mundial. Caramba! Então, eu tive que criar em 10 dias, substituindo uma professora, doutora da UFRJ, eu ainda era só um graduado em programação visual, uma imersão de 16 horas falando sobre o cinema no mundo. Eu sabia tudo, mas eu não sabia aquela coisa. Eu criei uma metodologia assim que eu uso até hoje, já fiz muitas formações diferentes a partir desse curso. Eu tenho uma coisa assim a aula começa quando eu olho no olho do aluno, quando começa aquela coisa da interação, que eu percebo, o que eles estão a fim de fazer. E, logicamente, quando tem uma turma que é disponível. Então, aí começa, em 2007, nessas 2 experiências, o educador Clementino. E na Atlântica Educacional, era uma imersão de final de semana num espaço na Lapa.
na Mente de Sapo, perto da Cruz Vermelha. E como pessoas do interior do estado vinham para fazer essa pós e chegavam na sexta-feira à noite para dormir nas pousadas, ali nos hostels do centro, para poder já amanhecer 8 da manhã. Caramba, começava 8 já? Então eu disse, vamos fazer um cineclube na sexta-noite, que aí a galera que chega eu já faço uma temática, vai ter aula de literatura no sábado seguinte, já faço um diálogo de cinema negro com o negócio, e aí surgiu o Cineclube Atlântico Negro lá, ficou só 3 meses, aí eu fiz umas sessões parceiras com a Casa Rui Barbosa, fiquei órfão durante uns meses, até que o Tempo Glauber me convidou para levar o Cineclube para lá, fiquei 4 anos, e aí começou essa saga do navio negreiro do cinema, né, de ficar aportando cada momento num canto. O ano passado eu fiz na Belle Époque no Meyer, e agora eu estou nessa parceria com a Casa 123 em Vila Isabel. Pô, que bacana, bacana. E eu acho esse nome maravilhoso, Atlântico Negro, porque nos remete à nossa, né, ao diálogo, né, triangular, vamos dizer assim, que favorece muito o Brasil, mas também dialoga com o Caribe, Estados Unidos, né, com toda a costa não eurocentrada, vamos dizer assim, do Atlântico Negro africano, e também até a costa, né, oriental da África, se a gente for pensar, né, se conectando. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral! Vem!